A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 22. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Tem barulho de Bíblia ainda, hein? Gênesis capítulo 22, verso do 1 ao 14, diz assim: Depois destas provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltemos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo nas mãos, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres e entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu holocausto em lugar do seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Amém? Os irmãos podem se assentar. Querido Deus e eterno Pai, o Senhor tem liberdade em nosso meio, Pai. Obrigado por esta palavra. Obrigado pela ministração ao nosso coração, Pai. Ó Deus, sabemos que o nosso coração faz muitos projetos, mas a palavra final é Tua, Senhor. Ó Deus, unge, Senhor, a Deus, a vida do Teu servo. Ó Deus, derrama sobre o Teu servo o óleo da unção, meu Pai. E fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, o Monte Moriá marcou profundamente a vida de Abraão. Abraão, após a subida do Monte Moriá, teve a sua vida totalmente transformada. É interessante, amados, que lá no Monte Moriá foi onde Salomão edificou ao Senhor o majestoso templo. Olha o que diz aí a 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado à eira de Ornã, o Jebuseu. Hoje ali naquele lugar, amados, está uma mesquita muçulmana, a famosa mesquita de Omar, aquela mesquita onde a parte dela é dourada, o teto dela é dourado. Agora nós precisamos entender neste momento a história de Abraão. Abraão, ele começa com o seu chamado. É interessante, amados, aos 75 anos, tem gente aqui já em nosso meio, com 30 anos, que já está cansado. Talvez com 40, talvez com 50, mas eu creio que Deus nessa noite vai revigorar as nossas forças. Caleb já tinha por volta de 80 anos, quando ele foi agora atrás da sua promessa, e ele diz: Eu estou com o vigor dos tempos que eu tinha 40 anos, onde eu lutava e
guerreado, porque o Senhor é comigo. Abraão agora ele tem um chamado quando ele está com 75 anos. Aí vem o nascimento de Ismael. Porque olha, amados, eu vou contar uma heresia para os irmãos. Você sabia que naquela época já existia ansiedade? É uma heresia minha, mas já existia ansiedade. Sara não aguentava esperar o tempo certo para vir Isaac. E ela diz para Abraão: olha, se deita com a minha concubina, para que agora a tua descendência comece a brotar através de Agar. Mas os planos de Deus não eram aquele. E é interessante, amado, que Ismael vem e nasce, mas aquele não era o filho da promessa. Mas quando Abraão agora está com 99 anos, agora Deus prepara o Isaac. Ele é o filho da promessa. Ele é o filho da promessa de Abraão, que diz: em ti serão grandiosas as nações, serão como as estrelas do céu. Deus pede para Abraão olhar para as estrelas do céu e falar: olha, tenta contar. Abraão não consegue, porque grande era a descendência que Deus queria agora brotar através daquele homem. E eles, aos 99 anos, amados, ele recebe essa promessa. Sara já estava de idade também. Mas é interessante, amados, que é que o Monte Moriá, o que isso representa para mim e para você nessa noite? O que verdadeiramente representa o Monte Moriá na minha vida e na sua vida? O destaque maior deste monte, amados, é que nos traz preciosas lições. É a profunda e dolorosa provação de Abraão, que foi convocado pelo Senhor para oferecer o seu filho amado, aquele que seria e se cumpriria toda a promessa, o seu único filho. Ah, mas pastor, mas já tinha Ismael. Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa era Isaac. E agora Deus pede para Abraão: agora sacrifica o teu filho, eu quero o teu filho para mim. E aí fica a pergunta nessa noite: eu e você estamos dispostos a subir o Monte Moriá nesta noite? Qual tem sido o meu Isaac? Qual tem sido o seu Isaac? Aquele que você tem colocado na frente de Deus? É o teu filho? É a tua filha? É o teu esposo? É a tua esposa? É o teu trabalho? É a tua faculdade? É isso que tem sido o Isaac na tua vida? Aí Deus diz para ele lá em Gênesis capítulo 22, no versículo 2, diz assim: prosseguir Deus, toma agora teu filho. E ele diz: dá o teu único filho. Ele não se lembra de Ismael, ele se lembra de Isaac. Isaac era o filho da promessa. E diz lá: Isaac, a quem você amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu hei de te mostrar. Mas é interessante, amados, que agora Abraão, ele pega agora Isaac, e ele pega agora 2 servos, e agora vão para sacrificar. É interessante que agora, amados, Abraão ele chega diante do Monte Moriá. Talvez vieram muitas coisas na mente de Abraão. Falou: olha, esse aqui é o filho da promessa, eu já estou velho, e Deus vai me tirar esse único filho? Deus quer agora esse único filho que eu tenho? A minha promessa de ver as estrelas do céu agora parece que se acabou. Agora que parece que o meu sonho está acabado. E ele começa agora a prosseguir para o Monte Moriá. E o que para mim e para você representa o Monte Moriá nessa noite? Representa para nós um lugar de provação, visto que Abraão sofreu uma das mais difíceis provas que um ser humano ele pode passar. É uma das provas mais difíceis. Quem sabe, quem tem filho, quem é pai, quem é mãe aqui sabe o amor que nós temos para com um filho. Mas agora Deus pede o seu único filho, fala: agora eu quero o teu Isaac. Nesta noite, amados, para mim e para você, subir o Monte Moriá significa aprovação, significa um momento difícil, um momento que eu e você teremos que tomar decisão nessa noite. Talvez abrir mão de algo que tem nos atrapalhado a nossa comunhão com Deus. Mas é preciso nessa noite tomar a decisão e começar a ir adiante, subir o monte.
É necessário nós colocarmos a nossa vida agora, se verdadeiramente nós somos servos de Deus, se nós somos filhos de Deus, e se verdadeiramente Deus está em primeiro lugar na minha vida. Oh, aleluia! Será que Deus está em primeiro lugar da minha vida? É hora de nós refletirmos. Qual será o teu Monte Moriá nesta noite? Qual é a provação que você tem passado? Qual é a angústia que você tem passado? Qual é a dificuldade que você tem passado? Eu não sei, mas Deus sabe qual é a tua angústia. É interessante que no versículo 7, Isaac diz assim: então falou Isaac a Abraão seu pai, e disse: meu pai, e ele disse: eis-me aqui meu filho, e ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, pai, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí Isaac se distancia um pouco dele. Isaac era acostumado a sacrificar com Abraão, estava acostumado, ele tinha por volta de 14 anos, ele já tinha uma vida, ele sabia que ele sacrificava ao Deus que ele servia, mas que era necessário ter um cordeiro agora para o sacrifício. E aí ele vai um pouco à frente, e é interessante que eu fico tentando conjecturar o que Abraão pensa, subindo ao monte. Talvez lá no seu coração ele fala: mas Senhor... E aí eu me lembro de Jesus na cruz, quando está aí no Getsemane, falou: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, seja feita a tua. Talvez Abraão ali no seu coração fosse: Senhor, é meu único filho, Senhor, é a tua promessa, se lembra da tua promessa. E ele vai subir no monte, porque Deus teria trazido esta tão dura prova a Abraão. Por que será que Deus trouxe essa tão dura prova a Abraão? Mas eu começo a ver alguns exemplos da Bíblia, e eu começo a ver alguns homens e mulheres de Deus que foram provados e foram aprovados. Eu vejo a vida de Moisés durante 40 anos levando aquele povo no deserto. Nós estudamos hoje aqui sobre Deuteronômio, e aí quando ele está diante ali para ver a terra prometida, para tomar posse de tudo aquilo que Deus prometeu para ele, talvez a terra prometida era o Monte Moriá agora. O Monte Moriá agora para Moisés era o Monte Nebo, onde Deus faz ele subir lá em cima e falar: olha tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, você está vendo, você não vai entrar. Era uma provação muito dura, uma pessoa que caminhou a vida toda. Eu vejo agora o profeta Elias orando, 450 profetas de Baal, desce fogo do céu, mata todos aqueles profetas, mas se levanta agora uma própria perfeição do demônio, a própria demônio em vida, chamado Jezabel, e se levanta contra aquele homem. Começa a provação e ele foge daquela mulher. É interessante que eu vejo também, amados, a vida de José. Qual foi o Monte Moriá para aquele jovem? Qual foi a provação para aquele jovem preso, levado preso, mas antes quase morto pelos seus próprios irmãos? Mas é interessante, amados, que ele vai, e quando ele chega lá no Egito como escravo, vem a esposa de Potifar, que era o seu dono, ele era escravo, e tenta matar a José. Tantas provações que esses homens passaram. O apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, ele agora praticamente fica cego quando Jesus aparece para ele. E Paulo diz, bem assim, fala: olha, Satanás me colocou um espinho na carne, me esbofeteia a todo momento. Aí o Senhor diz para Paulo: a minha graça te basta, Paulo. E eu começo a ver esses grandes homens de Deus passando por dificuldade. Todos esses homens subiram o monte da provação, mas no topo da provação eles encontraram a provisão de Deus. Nessa noite, a noite de eu e você subirmos lá no alto. É um momento difícil para cada um de nós, mas é momento de eu e você nessa noite tomarmos decisões. Hoje é um culto de Santa Ceia do Senhor, onde nós iremos celebrar a morte e ressurreição de Cristo. Mas é necessário eu e você nos lavarmos agora e colocarmos a decisão de eu e você agora subirmos a este monte. Talvez você tenha passado por algum momento difícil.
É interessante, amados, que todos esses grandes homens passaram talvez dificuldades maiores do que você está passando, dificuldades ainda maiores do que ainda você vai passar. Mas talvez nessa noite, amados, nós precisamos subir o Monte Moriá. Eu te convido nessa noite, suba junto comigo no Monte Moriá. O Monte Moriá será um lugar de provação. O Monte Moriá será um lugar onde nós teremos que tirar algumas coisas da nossa vida, aquilo que tem atrapalhado a nossa vida. Não importa a sua aprovação. Lembra-se que todos esses grandes homens de Deus tiveram uma plena operação de Deus na vida deles. É interessante que o autor da carta aos Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 18, diz assim: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. O autor está falando sobre Abraão, que considerou Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Abraão sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que mesmo ele matando o filho dele, como ele era o filho da promessa, Deus poderia ressuscitá-lo. E eu quero dizer para você nessa noite, não importa o que você esteja passando, não importa o seu problema, o nosso Deus vai entrar com providência e mudar toda a história da tua vida. Ele é a pessoa que vai mudar, Ele é o Senhor dos senhores, e pode mudar toda a história da tua vida. Ele pode mudar nessa noite. É só você estar à disposição. Você dizer: eis-me aqui, eu quero subir esse Monte Moriá. Não importa a provação que eu vou passar, mas eu preciso subir ele nessa noite. Segunda lição que eu aprendo é que agora eu estou no Monte Moriá. Eu agora subi ele. E o Monte Moriá agora significa para mim provisão. Estar subindo o Monte Moriá significa provação. Agora eu estar no Monte Moriá significa provisão de Deus na minha vida, provisão de Deus na sua vida. Abraão sobe agora o duro, penoso Monte Moriá, levando o seu maior tesouro, a sua esperança, o seu único filho. E diz assim, prosseguiu Deus: toma agora teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas, e eu quero ele agora para mim. Deus diz assim para ele. E agora Abraão, ele vai. Ali estava o seu filho da velhice, nele se cumpriria todas as promessas de Deus. Talvez Abraão deve ter pensado muitas coisas. Nós temos muitos casos, amados, de pessoas que têm trilhado uma dura prova. Eu vejo pessoas, a dura experiência de perder um filho. Eu fico imaginando a dor dos meus pais, que eles já perderam um filho. Filho mais velho, era meu irmão mais velho, se perdeu. Mas é interessante, amados, que Jó perde todos os seus filhos. Todos os filhos de Jó têm. Mas aquilo na vida dele foi um fato. Aquilo na vida dele foi um fato. E não tinha como mais mudar a história. Mas a de Abraão é diferente, porque ele é o próprio autor da morte do seu filho. Ele vai ser a pessoa que vai consumar o ato. Não só apenas matar o filho, mas ele vai ter que matar. Ele vai ter que oferecer agora em holocausto. Talvez muitas pessoas já passaram por isso, mas são fatos. Mas agora Abraão não, com ele é diferente. Com ele a prova é maior, com ele a dificuldade é maior. Talvez o seu problema nessa noite comece a se ficar pequeno agora. E ele vai ficar pequeno porque você, por mais que você tenha sofrido, talvez calado, talvez angustiado, o seu problema ainda está pequeno ainda perante do que Abraão teve que fazer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, grande ou pequeno o seu problema, ele vai sair hoje em nome de Jesus. Hoje é dia de nós recebermos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a resposta que nós estamos precisando. Renunciar ao seu maior tesouro, abrir mão da sua maior esperança, renunciar ao seu próprio filho. Isto é Moriá, isto é entregar, isto é entrega. Colocar no altar o seu Isaque, alguém que lhe seja muito precioso. Talvez nessa noite, se Deus pedisse para você agora quem é seu Isaque, se ele olhasse para você, Cleber, pedisse o seu Isaque, para você, Alex, o seu Isaque, para você, irmã Neila, lá atrás, o seu Isaque, para você, irmã Leonice, Deus quer o seu Isaque hoje, para você, Benedito, Deus quer o teu Isaque hoje. Qual seria a nossa resposta? Qual seria a tomada de decisão na nossa vida?
Mas é interessante que Abraão, ele resolve obedecer. Abraão, ele não questionou o Senhor. Não vemos nenhum sinal de contestação de Abraão naquele momento. O interessante, amados, é que quando Isaac pergunta a Abraão: mas pai, onde está o cordeiro? Onde está o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si mesmo, meu filho, o cordeiro, o holocausto. E assim continuaram caminhando juntos. Estando no Moriá, amados, lá no topo, você experimentará com certeza a provisão de Deus na sua vida. Se você tomar nessa noite a decisão de subir o Monte Moriá, se você tomar a decisão nessa noite de estar lá no Monte Moriá, você vai ver a provisão de Deus na sua vida. Você vai ver a provisão de Deus para mudar a tua história. Até hoje você caminhou de uma maneira, a partir de hoje você vai caminhar com uma nova. A Bíblia diz que você vai ser uma nova criatura. A Bíblia diz que você aqui vai sair transformado nessa noite, eu creio. Então somente você toma a decisão nessa noite. Todos os servos que subiram o monte da provação encontraram no topo a provisão. Moisés, ele encontra a provisão de Deus lá em cima do Monte Nebo ali, porque o próprio Deus fez o sepultamento de Moisés, o próprio Deus. Eu vejo o próprio José agora ele colocado como rei, como governador do Egito, e ele é o homem que vai ser usado como provisão para todo o povo de Israel. Aí eu vejo Elias, que estava diante de Jezabel agora, ele é trasladado agora numa carruagem de fogo. Houve provisão para esses homens. O apóstolo Paulo, ele vem e ele fala para o Senhor: eu tenho espinho na carne. O Senhor fala para ele: a minha graça te basta. Foi considerado o apóstolo dos gentios. Houve provisão para a vida desses homens. Para nós não vai ser diferente nessa noite. Glória a Deus, aleluia. A provisão de Deus nessa noite. Abraão agora está disposto a oferecer o seu filho em sacrifício. Ele recebe agora no topo o substituto do cordeiro, o símbolo perfeito do sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. Lá em João capítulo 1, versículo 39: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe agora o cordeiro que Deus proverá, e ele proveu. O cordeiro de Deus, ele proveu, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Se você verdadeiramente quer se reconciliar com o Senhor nessa noite, é noite de você colocar a sua vida no altar, é noite de você subir o Monte Moriá, é noite de Deus trabalhar na sua vida. Agora Deus proveu o cordeiro para Abraão, e agora vem a felicidade. Agora ele vai descer o Monte Moriá, ele vai glorificar a Deus pela tua vida. Gênesis capítulo 22, versículo 14 diz assim: pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jirê, de onde se diz até hoje, no Monte Moriá, no monte do Senhor se proverá. Ao subir era Monte Moriá, e ao descer era Monte Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ao subir o monte era provação, e ao descer o monte era glorificação. Ao subir o monte era uma dificuldade tremenda, agora para descer era só alegria. Eu queria você nessa noite dizer para você: qual é o seu Monte Moriá? Você está disposto a entregar o que você tem de mais precioso nessa noite para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quero te falar uma coisa nessa noite. O que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus? O que tem estado na tua vida à frente de Deus? Você sabia que o próprio Deus, ele subiu o Monte Moriá? Deus subiu o Monte Moriá, irmãos, e ele proveu o cordeiro, seu único filho, para nos trazer vida nessa noite. O Monte Moriá para Deus foi lá no Gólgota, foi lá na cruz do Calvário, onde está lá em João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira, ele amou a mim e a você, que deu quem? O seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, nós cremos, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi uma espécie de Isaac. Ele foi o sacrifício.
Ele foi o sacrifício vivo que desceu dos céus. Ele foi o pão vivo que desceu dos céus. E Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Ele está aqui nessa noite para te abraçar. Aleluia. Mas Ele está te pedindo o seu Isaac nessa noite. Ele está te pedindo o seu Isaac nessa noite. Eu queria que você parasse por um momento e refletisse verdadeiramente: o teu Isaac na tua vida. É o teu carro? É a tua casa? O que é algo que você não quer abrir mão nessa noite? Na tua vida de pecado? Talvez o teu Isaac seja a tua esposa, você ama demais a tua esposa. Não estou dizendo para você que você não deve amar nem esposa, nem esposo, nem os filhos. Só estou dizendo para você que você não deve amar mais as pessoas que estão à sua volta que a Deus. Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Aleluia. Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar nas suas atitudes. Deus, Ele precisa estar na sua vida, nos seus pensamentos. Eu queria que você nessa noite, amado, você estivesse disposto a subir o Monte Moriá. Eu quero te convidar nessa noite a você subir o Monte Moriá. A você talvez vai ser um momento difícil nessa hora. Eu queria que você fizesse um propósito com Deus nessa noite. De você apresentar agora quem é o seu Isaac. Quem é que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Eu queria que os músicos viessem aqui assim. Quando os instrumentos tocam, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você nessa noite, você apresentasse a Deus qual tem sido o teu Isaac. Eu digo para você nessa noite: o Senhor nosso Deus está pedindo o seu Isaac. O Senhor nosso Deus está pedindo o seu Isaac, porque Ele quer ser o primeiro da sua vida. Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer mudar o caminhar da sua vida. Do jeito que você chegou aqui, você vai sair daqui uma pessoa diferente. Você vai sair daqui uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Mas é necessário, irmãos, nós subirmos o monte. Vai ser um momento de provação. Vai ser um momento muito difícil. Talvez nós tenhamos que cortar a nossa própria carne. Talvez nós teremos que abrir mão de muitas coisas na nossa vida. Nós temos que ter certeza nessa noite que a provisão de Deus, assim como proveu o cordeiro lá atrás para Abraão, Deus vai prover o cordeiro e já proveu o cordeiro na nossa vida. Eu queria que nessa noite você fechasse os seus olhos, você curvasse a tua cabeça e verdadeiramente, amados, você com um coração sincero, se entregue nessa noite ao Senhor. Entregue a sua vida a Deus. Deus está te chamando para você voltar novamente aos caminhos do Senhor. Deus quer trabalhar na sua vida. Que os teus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Senhor. Aqui nesse lugar, nessa noite, amados, é noite da provisão de Deus na nossa vida. Eu não sei o que você tem clamado. Eu não sei o que você tem pedido para Deus. A única certeza que eu tenho, amado, que o nosso Deus se chama Jeová Jireh, o Deus da provisão. Talvez você não consiga mais olhar nada. Você simplesmente agora toma a decisão de entregar o seu Isaac, aquela coisa tão preciosa que você tem na sua vida. Mas Deus diz para você nessa noite, aquilo que você está entregando, agora eu vou assumir a sua vida. Eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua caminhada. Eu quero ser o primeiro na sua vida. Eu quero ser aquele que vai te levar a lugares altos. Aquele que vai te levar a lugares profundos que ainda você não sabe. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não
Isaac.